pessoal, começa mais um programa Avanço Tecnológico. O programa está todo especial, nós falaremos sobre a tecnologia na área de manutenção, principalmente manutenção preditiva. O que é isso? Informações e conhecimento para você, muito conhecimento. Para isso, estou recebendo aqui o Leandro Ribeiro, ele que é sócio proprietário da LR Preditiva. Leandro, obrigado por ter vindo aqui. O Leandro é uma referência nacional na área de manutenção preditiva e vai passar muita informação e conhecimento para vocês. Até trouxe alguns equipamentos, né, Leandro, para a gente mostrar, falar exatamente o que significa cada um, as características de cada um, né, o impacto destes para a manutenção preditiva. Obrigado, viu, Leandro, por ter aceito o convite e vir aqui. Ok, Renato, é um prazer, viu, sempre estar aqui, podendo colaborar aí, ainda mais falando de indústria, né? Tecnologia na área de indústria, né? Indústria 4.0 e dentre outras, algo que está bem evidente e é importante realmente passar para o telespectador esse nível de conhecimento. O telespectador ele tem sempre, claro, a curiosidade de saber o que tem de novo nas áreas, né? E é interessante conhecer um pouco mais sobre essa manutenção preditiva. Leandro, a LR Preditiva está aqui no Vale do Paraíba? Sim, Renato, a LR está em Taubaté. Ah, que bacana. Nós iniciamos lá, montamos a empresa e prestamos serviço nessa região aqui do Vale do Paraíba. Mas em termos nacional também, uma vez eu fui falar que vocês estavam na Índia, né, um tempo atrás, né? Então esse tipo de trabalho está fazendo no mundo inteiro. Sim, em qualquer lugar do mundo, né? Então nós somos sediados em Taubaté, mas viajamos no Brasil inteiro, né? Fazemos Minas, Belém do Pará, estivemos na Índia, né? Fizemos também um trabalho na Coreia do Sul. Legal. Então são trabalhos aí que não tem limites. Depois eu vou querer saber, o telespectador também, o trabalho na automotiva também, que a nanotecnologia na automotiva. Então, curiosidade, hein? Fica aí até o final do programa, a gente vai falar sobre nanotecnologia na área automotiva, usando manutenção preditiva. Então, se está curioso, acompanhe com a gente. Sobre o que é manutenção preditiva, Leandro, assim, efetivamente, o que significa? Sim, Renato, a manutenção preditiva, ela significa que você pode fazer um monitoramento de máquinas baseada em condição. Ou seja, o que é condição? Você usar uma instrumentação, né, escolher uma instrumentação adequada para tal equipamento e você utilizar dessa instrumentação para dar o quê? Um monitoramento e um diagnóstico antecipado que ocorra qualquer problema que a máquina venha a ter. Seja uma falha de engrenagem, uma falha de rolamento, né, ou às vezes uma temperatura por uma deficiência do lubrificante. Então você consegue dar um diagnóstico antes que ocorra um problema. Não, isso é fantástico. Você está falando de, quando a gente fala de indústria Lean, né, ou seja, o fluxo contínuo, nesse sentido, essa é uma característica fundamental para o sucesso das empresas, né, esse tipo de tecnologia, né? Mas é nova essa tecnologia, a manutenção preditiva é nova ou é algo que já vem há muito tempo? Não, já é algo há muito tempo, né? Mesmo? O problema é que no Brasil ela está se tornando, está difundindo muito agora, né, o conceito da preditiva, mas ela é um conceito bem antigo, né? Inclusive a gente utilizava equipamentos muito antigos que hoje vem contribuindo com a tecnologia atual, o desenvolvimento ajuda muito, né, o trabalho, né? Nós vamos estar abordando isso no decorrer, né, como que isso tem ajudado a gente na indústria. Eu acho interessante porque a tecnologia avançou, ajudou a avançar, tanto que tem essa câmera termográfica, né? Sim. Essa câmera termográfica, para que ela serve? Assim, ela é para medir temperatura, efetivamente falando? A câmera termográfica, Renato, ela funciona a base de infravermelho. Legal. Né? Então, seja todo o corpo, seja metal, seja uma madeira, ferro, aço, ele tem a capacidade de absorver a radiação que é emitida. Legal. E aí ela vai fazer o quê? Vai transmitir essa radiação. Então a câmera, ela lê, seja noturna ou diurno, ela consegue medir a radiação transmitida do material. Então a gente vai ver, ela transporta isso em temperatura, mas ela não mede calor, ela mede radiação. Então essa câmera termográfica a gente pode até colocar um link como funciona ela. Acho que é interessante, o telespectador vai ver sim, eu acho que é bem interessante. Mas assim, você só aponta mesmo, não precisa estar próximo, conectar nada. Não, você só liga a câmera, né, e direciona para o objeto que você quer realmente captar aquela temperatura que está tendo naquele momento. Ela é muito utilizada na indústria pelo seguinte, às vezes a gente vai medir um redutor, vai medir um motor elétrico, então a gente quer saber se as temperaturas estão vindo da área girante, que é o rolamento, ou se está vindo da carcaça do motor.
Então você consegue dar um diagnóstico se o problema está no rolamento ou se está aquecendo por uma vida útil do motor, aí toda aquela estrutura, a fadiga dele vai aquecer. Então a gente consegue captar de onde vem essa... E essa captação, eu consigo ver características desse motor e se a temperatura está oscilando ou não, é nesse sentido, né? Sim, se com tem certeza. alternância em Exato. certo momento e a partir disso você consegue tomar ações muito antes de desgastar ou levar uma quebra, uma quebra do equipamento. Exatamente. Um exemplo Interessante. hoje muito utilizado na indústria, quando você para o equipamento para fazer uma manutenção, uma troca de uma graxa ou uma troca de um óleo de um equipamento, na volta você sai acompanhando a câmera termográfica dele, né, a termografia, para ver se você teve alteração do antes e o depois e para ver o comportamento da máquina, se você libera para poder rodar a sua rotina normal ou se você já atua ali, opa, vamos parar, vamos tomar ação de correção antes que venha quebrar, porque às vezes você muda o lubrificante ou às vezes troca um rolamento, você às vezes achou que resolveu, mas é onde iniciou um outro problema. Olha. Às vezes você, numa montagem errada, você vai partir o equipamento, gera um aquecimento e quebra. Aí muitos perguntam, poxa, mas acabei de vir de uma preventiva, por que quebrou meu equipamento? Então são ferramentas que utilizam. Como que era antes dessa tecnologia? Como o pessoal... Era assim, era por sentimento, a pessoa colocava a mão, tá quente, meio assim mesmo? Não, antigamente tinha às vezes umas plaquetas, né, que você colocava e ela mudava de cor. Né? Então, conforme ia tendo temperatura, ela ia mudando de cor por estágios, você conseguia acompanhar. E uma outra, você tinha pirômetro, né? Então é uma tecnologia também, a termografia, ela é antiga também, né? Já é muito usada, já há muitos anos. Mas quando você não tem ela, é pelo tato, né? Muitas vezes pelo olfato, né? Quando você começa a aquecer, gera um cheiro mais que algo está queimando, está aquecendo, né? Então, ou o pessoal faz pela inspeção intuitiva também, né? Então, mas para chegar nesse nível, de repente o equipamento já está numa situação mais crítica. Com certeza. E a probabilidade de uma falha... Então, isso que eu ia até perguntar, né? Esse tipo de tecnologia, ele consegue eliminar a falha do equipamento ou ele consegue só prevenir a falha? Ele evita porque você toma ação antes da falha efetivamente ocorrer, né? Isso é muito interessante o que você falou, Renato, porque muitos consideram a preditiva como algo para identificar uma falha. Não é isso, né? A manutenção preditiva, se você trabalhar de uma forma correta, você consegue evitar que o equipamento venha a quebrar e a gerar um desvio. Entendi. Como funciona isso, né? Um exemplo. Se você utiliza das tecnologias de termografia e de vibração, por exemplo, eu começo a monitorar um equipamento, eu tenho uma rotina diária de monitoramento dessa máquina. Se o lubrificante começa a perder a eficiência dele, vai gerar o quê? Temperatura, vai gerar atrito mecânico. Então, se eu estou monitorando, já no início, eu peguei essa falha, eu consigo tomar uma ação. Se era o lubrificante, gerou uma temperatura, corrigiu, a vida segue normal. Eu não preciso trocar a peça. Então as pessoas hoje, muitos têm o conceito assim, a preditiva, ela só vai identificar o momento de trocar a peça. Não é. A gente tem feito grandes trabalhos em grandes indústrias aqui na região. Isso dá um ganho fantástico. Evitou a troca de equipamento, não deixou quebrar e aí o equipamento está rodando aí, vida normal, sem trocar peça, né? Então, ou seja, é um ganho muito significativo usando a técnica de preditiva de forma correta. Vamos para um breve intervalo. Pessoal, sei que vocês estão curiosos, mas a gente já volta aí, continua com a gente aqui na TINC TV. Voltamos já no programa Avanço Tecnológico. Olá pessoal, voltamos ao programa Avanço Tecnológico. Nesse programa nós estamos falando sobre as tecnologias na área de manutenção preditiva, de uma forma geral, né? O que evoluiu e o quanto essa tecnologia ajuda a mitigar os efeitos, né, e as falhas dos equipamentos. Para isso eu estou recebendo aqui o Leandro Ribeiro, ele que é sócio proprietário da LR Preditiva, e ele é uma das referências nacionais dessa área, dentre alguns cases na Índia, né, dentre outros lugares do mundo afora. Então ele está passando essa informação e conhecimento para nós. Mais uma vez, obrigado, viu, Leandro, pela sua participação. Leandro, a gente estava falando, até antes de começar o programa, né? A gente estava falando sobre vibração. Como que é realizada a análise de vibração nos equipamentos? Olha, Renato, nós utilizamos, para você conseguir chegar no equipamento,
fazer um diagnóstico, como eu já falei, ele é baseado em condição. Então tem que usar uma instrumentação. Perfeito. Como que é essa instrumentação, né? Nós temos aqui, por exemplo, hoje no mundo tem vários fabricantes, né? Então você utiliza de um instrumento, esse instrumento vai fazer a coleta das frequências, né? Então como que funciona isso? Então ele utiliza de um sensor, que isso aqui é chamado acelerômetro, né? Então esse acelerômetro, ele dentro dele, ele tem um piso elétrico. Então ele vai captar todas as energias vibracionais da máquina, vai ler isso eletricamente e vai transformar isso em gráfico de senoide de aceleração no tempo. E aí ele vai pegar esse gráfico de aceleração no tempo, vamos dizer que a máquina não tivesse desvio nenhum, né? Ou seja, coisa que hoje é impossível ter, porque você tem, já chega numa indústria, você tem gerações, às vezes uma linha de trem passando, o trem passa na linha, vai gerar uma vibração, né? prensa, empilhadeira, entre outros, então o equipamento vai sofrer vibrações oriundas do local onde ele está instalado. Então a gente consegue separar tudo isso e ver somente vibração daquele equipamento, voltada na rotacional dele. Então a gente vai ler, vai saber se existe um desalinhamento, se existe uma falha de desbalanceamento, se existe uma falha de lubrificação, se existe uma falha ali no rolamento, se existe problema na base, às vezes a base está com uma trinca, está com baixa rigidez, o aparelho vai conseguir ler tudo isso, interpretando isso de uma forma gráfica, que é conhecida como a transformada de Fourier, que é a FFT. Então, ou seja, a gente vai conseguir analisar as frequências e as suas amplitudes. Então, todo equipamento ele tem níveis de amplitudes aceitáveis. Então, eu medi o equipamento, ele está dentro dos limites aceitáveis, a vida segue normal. Agora, se eu medir, esse equipamento está com níveis de energia acima do limite aceitável, a gente vai identificar quais são essas frequências, da onde são originadas e aí a gente toma uma ação. Gera um protocolo para manutenção, ir lá e atuar naquele equipamento antes que ele venha a gerar uma falha e venha quebrar. Então é utilizado os instrumentos analisadores. Esse é o equipamento, é o instrumento principal, né? É o principal da análise de preditiva. Como que chama esse instrumento? Esse aqui é um analisador de vibração. Analisador de vibração, interessante. Então é uma ferramenta hoje, é o carro-chefe hoje, né, da preditiva, que ele consegue fazer um sistema de rota, né, medir várias máquinas, e depois você joga no software e vem fazendo análise baseada no diagnóstico. Hoje, você trouxe um outro equipamento que até eu fiquei curioso. Ele é aplicado para a indústria 4.0, efetivamente? Isso, Renato. É esse aqui, né? A gente tem um sistema hoje, a evolução está indo muito rápido na tecnologia, né? Então ele trabalha aqui, até deixei ele meio desmontado para mostrar o que seria, né? Isso aqui é um receptor. Esse receptor ele vai receber os dados de um transmissor, que seria o acelerômetro. Então hoje eu tenho um acelerômetro sem fio, né? Ou seja, eu não tenho mais cabo, eu coloco... Isso é um grande avanço, né? Isso ajuda demais, porque não necessariamente porque o cabeamento acaba atrapalhando. Sim, né? Com certeza, né? Aí eu posso instalar o sensor sem fio na máquina, ele vai captar esses dados e vai trabalhar. Eu posso trabalhar numa linha de vista de até 300 metros de distância. Então imagina só, eu coloco isso aqui numa linha de vista dentro da indústria e posso instalar até 70 acelerômetros desse. Então ele vai conversar com 70 equipamentos. Para cada 70 acelerômetros eu tenho um telemac, que é o receptor. Então ele fica se comunicando. E é tão interessante, Renato. Ele passa os dados das características do equipamento de modo online, né? Online. Você determina o tempo, eu quero fazer a coleta naquele equipamento uma vez por dia. Ou a cada 1 minuto. Eu quero coletar a cada 1 minuto. A decisão é sua, você que escolhe o tempo de aquisição dos dados, né? Então é uma forma também de você fazer monitoramento. A vantagem disso, eu não preciso estar fisicamente na máquina. Da onde eu estiver, eu consigo fazer toda a análise, né? Inclusive hoje nós temos instalado, já tem 2 anos, num motor de navio, né, de uma transportadora lá no Rio de Janeiro, em Niterói. A gente monitora os motores da VEG, os motores de polpa do navio, e de Taubaté eu consigo acessar e saber como que está a lubrificação, temperatura, saber os dados vibracionais do motor sem estar lá. Então, ou seja, é fantástico, né, Renato? Qualquer alteração, isso que a tecnologia nos proporciona, né? Então, qualquer alteração você já consegue... Eu recebo uma mensagem no celular, eu criei parâmetros, né, de monitoramento aceitáveis,
Qualquer nível, subiu a temperatura, eu recebo uma mensagem no meu celular falando que o equipamento número tal está tendo alteração da temperatura. Aí eu entro no site, na nuvem, já entro, faço uma análise dos espectros e vejo o que está fazendo com que aquele equipamento eleve a temperatura. Às vezes é uma falha de lubrificação, aí eu já gero um comando, mando para o capitão do navio, ele manda a manutenção ir lá lubrificar e dou retorno se foi efetivo ou não a lubrificação. Porque depois recupera, né? Ele normaliza. Normalizou, então quer dizer que foi efetivo. Isso é algo interessante também, né? É conseguir avaliar a eficácia do trabalho feito, né? Exatamente. Porque vai dar um resultado positivo depois. Sim. Agora, como ele faz isso, né? Ele tem, eu deixei até aberto aqui, né? Ele trabalha com um sistema que ele tem um cartão de memória e depois ele tem um cartão de telefonia para dados. Então, por exemplo, o navio entra em alto mar, não tem telefonia. Ele vai gravando todos os dados na memória. A hora que ele chegou próximo do porto, onde tem o sinal de telefonia, ele já descarrega e joga tudo na nuvem. E dali a gente consegue monitorando toda a tendência e níveis vibracionais. Independente onde ele estiver, tendo internet, hoje internet 5G, que vai estar chegando aí 5G, isso vai ser ainda mais rápido ainda essa informação, né? Então a tecnologia tem ajudado a gente demais na área de manutenção preditiva. Muito bom. A gente vai para um breve intervalo. Pessoal, continue com a gente. No último bloco ele vai falar sobre nanotecnologia, tá? Então continue acompanhando com a gente aí o programa Avanço Tecnológico. Volta já. Olá pessoal, voltamos para o programa Avanço Tecnológico. Nesse programa nós estamos falando sobre a tecnologia na área de manutenção preditiva e mais conceitos, informação e conhecimento para vocês aí que está acompanhando, muita informação. Para isso, estou recebendo aqui o Leandro Ribeiro, ele que é sócio proprietário da LR Preditiva e um grande especialista na área, né? E uma das referências nacionais dessa área. Obrigado, Leandro, mais uma vez, por vir aqui passar conhecimento e informação para nós. No primeiro bloco, eu prometi para o telespectador que nos acompanhou até agora, que nós estaríamos falando sobre a nanotecnologia na área automotiva. Como funciona isso? Qual que é essa tecnologia, Leandro? Hoje, Renato, se fala de muito hoje condicionadores de metais. Sim. Então, se você for em algumas lojas automotivas, você vai encontrar lá N produtos voltados para essa área, falando que tem uma melhora, que traz realmente resultados. Eu faço isso na prática, né? Eu utilizo isso no meu carro, né? Então, ou seja, eu fiz uma experiência. Quando a gente fala que o seu motor do seu veículo está tendo um desgaste, ele vai ter uma vida útil limitada. Com certeza. Quanto menos desgaste, maior a vida útil do seu veículo. Perfeito. E por eu ter essa tecnologia hoje na minha empresa, né, análise de vibração, termografia, eu utilizo isso na área automotiva também. Legal. Eu falei assim, por que não avaliar o motor do meu carro se está tendo uma boa eficiência ou não? Sim. Então o que eu fiz? Eu instalei alguns instrumentos no motor do meu carro, fiquei monitorando online e fui fazendo alguns testes com produtos voltados para o óleo, de performance de fabricantes. Então eu vi qual o óleo que performava melhor, então que me dava uma melhor troca de calor, porque um óleo, Renato, ele tem que ter aditivos provenientes dentro do óleo que vai fazer o quê? A lubricidade do motor, vai fazer a limpeza, que é o sistema de detergente, não deixar gerar borras, não gerar bolhas ali dentro, né, espuma. Então ele vai ter aditivos que vai fazer com que tenha um controle. E vai fazer com que aquele óleo também tenha uma durabilidade de um tempo. Alguns vão durar 5.000 quilômetros, 10.000 quilômetros. Tem aí óleos que duram 150.000 quilômetros. Então, ou seja, dependendo para cada carro. O que faz a degradação do óleo? O óleo ele pode ter uma vida longa, mas o que diminui? São os contaminantes, né? Temperatura, água e poeira, né? Ou seja, partículas presentes dentro do óleo. Se eu fechar isso, eu brindei o meu motor, não deixo entrar partículas de água, eu não deixo ele aquecer tanto e não deixo entrar sujeira. Totalmente. Ou seja, eu não preciso trocar o meu óleo a cada 5 ou 10 mil. Eu posso trocar ele baseado em condição. Eu vou lá, tiro uma amostra, analiso viscosidade, acidez do óleo e vejo se ele está em boas condições e vou permanecendo.
Imagina se a indústria tivesse que trocar todos os óleos das máquinas baseado em tempo. Então ficaria muito caro. Com certeza. As indústrias trocam óleo baseado na condição, baseado em testes laboratoriais. O que eu fiz? Eu tirei um carro zero na agência, com 10 mil quilômetros. Eu fiz a drenagem do óleo na concessionária, peguei esse óleo e levei para amostragem em laboratório. Tinha presenças de particulados acima de 15 micras e particulados finos abaixo de 5 micras. Ou seja, já é uma característica de desgaste. Desgaste. Então, ou seja, eu falei, com 10 mil, o equipamento é novo, já está desgastando, tem algo errado. Então, o que eu fiz? Eu entrei com a nanotecnologia e fiz a medição. Eu vi que os níveis de energia, de vibração na parte de aceleração, que é a região que mede a falha de lubrificação ou desgaste, e também fiz a parte termográfica, para ver a temperatura do meu motor, para ver como que ele se comportava sem o produto e com o produto. Eu percebi que com a nanotecnologia o motor trabalhou mais suave, que legal. Atingiu potências maiores e com 20 mil quilômetros nós fizemos um teste do óleo, não tinha nenhuma partícula, ou seja, o meu motor do meu veículo parou de desgastar. Isso aumenta a vida útil, com certeza. Você falou que ele tem um componente de zircônio, é isso? Então, ou seja, como que ele trabalha? Hoje, para você falar que é nanotecnologia, você tem que ter comprovação na ANP que realmente que você está usando lá os particulados realmente são nanopartículas. Então, hoje, nem todos os produtos que são vendidos hoje como condicionador de metal são nanotecnologia. Isso é importante. Então, ou seja, o que eu utilizo é baseado em nanotecnologia. E ele utiliza a tecnologia de prata. Então ele pega a nanotecnologia da prata, ele pode ter contaminantes com água, com qualquer outro reagente, gasolina, que ele não vai ter problema nenhum. Como que ele age? Ele não é um aditivo. Ele somente usa o óleo como meio condutor. Então você coloca a nanotecnologia dentro do óleo, o seu motor começa a gerar temperatura, esse produto ele sai do óleo e vai para a parede do metal, criando uma película protetora. Essa película protetora é de alta resistência. Então você exigiu mais do seu motor, vai gerar mais calor, mais carga, ele entra em ação, não deixando ter atrito metal-metal. Com essa ação, você para de ter o desgaste. E isso eu comprovo tecnicamente utilizando os instrumentos de preditiva para provar que realmente ele é eficiente. É interessante, né, o avanço da tecnologia proporcionar isso, né? Você falou que até fez um trabalho na Stock Car, né? Então tem um trabalho na Stock Car voltado para isso também. Eles usam também a nanotecnologia nos motores? Hoje não. A Stock Car não utiliza a nanotecnologia. Foi teste. A gente fez um teste para medição, né, das energias, tudo, né? Hoje eles utilizam um produto top de linha, né, certo, que é o óleo. Certo. Então, ou seja, por que você tem que usar esses nanotecnologia hoje num óleo? Não deveria, né? O óleo deveria proporcionar já um bom desempenho, né? A gente está vendo, Renato, inclusive eu acompanho muito esse da nanotecnologia. Os Estados Unidos, uma universidade, está fazendo um teste que ela pegou uma graxa utilizada em alto-fornos de altíssima temperatura, atinge temperaturas, às vezes, picos de 1000 graus. Ela pegou essa graxa e fez o que? A formulação nanotecnologia. Eles aumentaram em 2000 vezes a capacidade dessa graxa em durabilidade, em carga e resistência. Ou seja, a nanotecnologia vem para ajudar. Isso foi desenvolvido nos Estados Unidos, numa universidade, sem ter vínculo nenhum com nenhum fabricante de óleo. Então, para provar que realmente a nanotecnologia está aí para nos ajudar a ter menos desgaste em máquina. E por que não usar nos automóveis, né? Já que a indústria já está na vanguarda dessa tecnologia. Ô Leandro, a gente está chegando ao fim do programa, né? Então, quero agradecer demais a sua participação, trazendo conteúdo. Com certeza nós teremos outro programa voltado à área automotiva, então aguarde que nós teremos um programa voltado à área automotiva com a nanotecnologia e o conhecimento aqui do Leandro. Leandro, deixe seu contato da LR Preditiva para quem quiser saber mais, quiser ter conhecer vocês. Então, Renato, nós temos a nossa página, né? Quem quiser, www.lrpreditiva.com.br. Nós estamos em Taubaté e qualquer coisa, tem todo o nosso contato lá.
é só nos contatar que nós tiramos qualquer dúvida que quem tiver interesse, a gente explica aí. Fazemos até alguma demonstração para as pessoas verem como a tecnologia pode nos ajudar hoje. Tá, vale muito a pena. Muito obrigado, Leandro, mais uma vez. Tudo de bom. Muito obrigado. Pessoal, chega ao fim de mais um programa Avanço Tecnológico. Continue acompanhando toda a programação da TIM TV, canal 25 e 525 da Clarinet. Um grande abraço, até o próximo programa Avanço Tecnológico.